Foi relendo o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, que a jornalista Denise Godinho resolveu se aventurar pela cozinha. Tudo começou com a menção a uma cocada devorada pelas principais personagens do romance. Nascia assim o projeto Capitu Vem para o Jantar. O Entre Linhas foi visitar a cozinha de Denise para provar algumas dessas inspirações. Ova Oswald, de Oswald de Andrade. O Capitu Vem para o Jantar começou em 2014. Primeiro ele surgiu como uma empreitada para eu aprender a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar nada. Então eu estava lendo Dom Casmurro, do Machado de Assis, e me deparei com a menção de uma cocada que tem muita importância para a história da Capitu e do Bentinho. E aí eu lembro que era uma sexta-feira de madrugada, eu não ia, onde eu ia arranjar uma cocada, eu decidi improvisar o doce. E essa coisa de comer a cocada, lendo sobre a cocada, me trouxe vários questionamentos, porque eu fiquei me perguntando, será que o Machado de Assis gostava de cocados? Será que ele estava comendo uma cocada quando ele escrevia esse trecho? Aí no dia seguinte eu criei um blog chamado Capitu Vem para o Jantar para homenagear toda essa história. E comecei, a princípio é isso, aprender a cozinhar mesmo. Eu não sabia como fazer as coisas, então eu contava, era um diáriozinho da empreitada. Mas com o tempo eu comecei a perceber que uma comida citada numa história, ela queria dizer muito mais do que só alimentar um personagem. Ela traz contexto histórico, social, cultural, ela fala de um contexto político. E às vezes, a comida fala sobre as preferências do escritor. Por exemplo, eu descobri que sim, Machado de Assis gostava de cocadas, inclusive ele vendia cocadas quando ele era criança, e ele emprestou essa vontade dele, essa preferência por cocada para vários personagens. A cocada aparece não só em Dom Casmurro, mas aparece em Esaú e Jacó, aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, eu comecei a estudar essa simbiose entre literatura e gastronomia. Eu recebi um convite em 2016 da editora Verus para escrever um livro. A importância de ter publicado o livro para mim foi perceber que não era só minha mãe que estava acessando o blog, entendeu? E eu fiquei muito feliz, foi uma realização pessoal muito grande, porque eu sempre, como eu disse, eu sou uma leitora voraz, então eu tinha um sonho de escrever um livro. M, que gostava das boas comidas, pegou uma colherada cheia, sufocou, escondeu o rosto no guardanapo e saiu precipitadamente da mesa. Ah, que foi? Perguntou o Joe tremendo. E aí, em 2020, com a pandemia em casa, porque eu recebia muito convite para fazer palestras em escolas, instituições culturais, isso acabou. Eu comecei a contar essas histórias no Instagram. Faço uma pesquisa, inclusive atualmente eu sou formada em jornalismo e atualmente eu estou estudando história, me graduando em história, e eu acho que o Capitu ele foi o grande responsável. Às vezes eu tenho sorte, por exemplo, você pega um livro do tipo Tomates Verdes Fritos, que realmente traz uma receita. Às vezes não, às vezes é muito mais lúdico, como a cerveja amanteigada do Harry Potter. Hey, she's only interested in you because she thinks you're the chosen one. But I am the chosen one. Okay, sorry. Kidding. Eu vou fazer a receita da cerveja amanteigada do Harry Potter, que é uma receita que acho que todos os fãs do Harry Potter sempre quiseram experimentar. Para fazer a cerveja amanteigada do Harry Potter, você vai colocar numa panela 3 colheres de sopa de manteiga e 300 gramas de açúcar mascavo. Vamos mexer até ficar um caramelo grosso. Em seguida, a gente acrescenta um limão espremido. A gente vai colocar 1 colher de sopa de canela em pó e misturar. A gente tira do fogo e vai colocar esse caramelo numa caneca. Em seguida, a gente acrescenta 3 colheres ou 3 bolas de sorvete de creme e completa com água com gás. Isso vai fazer com que a cerveja amanteigada fique parecendo um chopp, fica bem bonito. E vou fazer também a cocada de Dom Casmurro, do Machado de Assis, que tem uma importância muito grande para a relação de Capitu e Bentinho. Para fazer a cocada de Machado de Assis, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de manteiga na panela. Aí a gente vai colocar peneirado 6 gemas para não ficar aquele cheiro de ovo e vai misturar bem. Em seguida, a gente acrescenta 400 gramas de coco ralado fresco e meia xícara de água.
Vai parecer um brigadeiro, então a gente mexe até desgrudar da panela e tira do fogo. Depois disso, a gente vai moldar as cocadas com 2 colheres de sopa e colocar numa pedra fria. Boa leitura e bom apetite! Se Machado de Assis é hoje reconhecido como o maior escritor brasileiro, isso se deve sobretudo a 2 obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Publicados em 1881 e 1899, os 2 romances pertencem à fase de maturidade do escritor, que inclui outros clássicos, Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Até então, Machado seguia o modelo romântico de José de Alencar, com folhetins de costumes como A Mão e a Luva e Yaya Garcia. Com a publicação de Memórias Póstumas, o escritor inaugura sua fase realista. Mas um realismo paradoxal, já que o romance é narrado por um autor defunto, ou, como ele mesmo diz, um defunto autor que escreve do além com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Ao longo do livro, Brás Cubas rememora suas peripécias amorosas e suas pretensões sociais de modo caótico, com ironias tanto em relação à mórbida ociosidade das elites brasileiras, quanto em relação à própria forma do romance, que foi necessário fragmentar para representar as fissuras de uma sociedade contaminada pelo cinismo. Em comparação com Memórias Póstumas, Dom Casmurro é mais realista, mas não menos ácido. O romance descreve o amor do narrador Bentinho, filho da elite carioca, pela vizinha pobre Capitu. A narrativa percorre desde a juventude até a maturidade dos protagonistas, quando a suspeita de adultério envenena o casamento, faz com que Bentinho desconfie da paternidade do filho e deflagra um movimento vertiginoso de destruição do idílio conjugal, em capítulos elípticos e cruéis. Bentinho afirma que Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, mas a descrição da suposta traição expõe as dissimulações do próprio narrador e, com ele, de uma sociedade patriarcal e autoritária cujas assimetrias ignoram e deformam a realidade, antecipando elementos da psicanálise e da literatura modernista. Com tradução de Alcebiades Diniz Miguel, Narrativas Inquietas reúne 7 contos e 2 peças inéditas em português de Joseph Conrad, autor do clássico No Coração das Trevas. Em Diderot e a Arte do Pensar Livremente, o ensaísta norte-americano Andrew S. Curran escreve uma biografia intelectual do filósofo iluminista francês. Niquete, uma história de poligamia, é o romance em que a premiada moçambicana Paulina Chiziane aborda a sexualidade, costumes e submissão da mulher. E Vamos Matar Oswald, romance de estreia de Luiz Costa Pereira Júnior, é uma engenhosa ficção a partir das rivalidades entre grupos estéticos do modernismo brasileiro. O nome do livro é O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. É um livro de ficção científica. É um livro que perturba bastante, porque fala de uma mudança na raça humana, né? Então, é aquele tipo de livro que, se você termina de ler, você fica pensando sobre aquilo, se aquilo pode acontecer, se acontecesse, qual seria a tua reação. Eu indico Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um livro que conta a história de 3 pessoas, basicamente um triângulo amoroso, e o final é um final surpreendente. Tudo que ela escreve é muito lindo, ela é cheia de poesia, os outros 2 livros dela também são muito bons, A Natureza da Mordida e Véspera. O livro que eu vou indicar é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Ele é um filósofo sul-coreano e ele trata de analisar como é que a sociedade atual, ela esgota a gente de tanto trabalhar, de que a gente sempre quer fazer uma coisa e a gente nunca quer descansar. A gente quer eternamente trabalhar, e quais são os grandes problemas que isso fere na gente, de que a gente sempre se sente mal, depressivo, dá burnout em várias pessoas. E é uma análise fora da psicologia, pensando a filosofia, não a partir da psicologia, extremamente me marcou nesse último mês que eu terminei de ler e vale muito a pena.
Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor e cientista político Sérgio Abranches sobre o seu novo romance, O Intérprete de Borboletas. O Entre Linhas volta já. Em seu mais recente romance, o escritor e sociólogo Sérgio Abranches aborda a recente radicalização do debate político no Brasil. O Intérprete de Borboletas apresenta 2 núcleos familiares atravessados por divergências e rupturas. Sérgio, você acaba de publicar um novo romance, Intérprete de Borboletas. Sendo você um sociólogo tão conhecido pelos seus comentários sobre a situação política brasileira, suas análises, eu te pergunto, o que o romance, o que a literatura pode dizer que a sociologia não consegue expressar? Essa é uma boa pergunta, Manuel, porque é exatamente por causa dela que eu escrevi o romance, né? Eu estava escrevendo um pequeno ensaio que saiu num volume da Companhia das Letras sobre a polarização, essa nova forma de polarização política, que a teoria chama de polarização afetiva, exatamente porque ela lida com emoções, que ela é afetiva, ela tem dimensões que a sociologia e a psicologia social não conseguem captar bem. Você consegue explicar as raízes sociológicas disso, os fundamentos sociais e tal, mas tem uma hora que tem um lado pessoal, tem um lado realmente emocional, emotivo, que precisa de ser explicado. E aí eu me dei conta de que, como eu não sou psicanalista, não tenho esse instrumental, mas tem o ficcional, a ficção era um caminho inevitável para mim, a partir dessa reflexão. Você tem 2 núcleos dentro do romance e várias outras personagens que gravitam em torno desses 2 núcleos, que estão dissolvidos, separados, em crise por causa desse envenenamento das relações pessoais pelo fanatismo político. Exatamente. Isso aí é uma coisa que a gente já tinha observado. E aí, quando eu comecei a ver isso no Brasil, e a primeira experiência assim, de maior impacto que eu tive foi com uma adolescente muito deprimida por conta do cancelamento das amigas, porque as amigas estavam de um lado e ela de outro, eu disse, bom, mas aí realmente, quer dizer, o cotidiano das pessoas está sendo intoxicado, está sendo envenenado por essas emoções que, na verdade, deviam ficar na rua, quer dizer, deviam ficar na política, né? O seu livro começa com o cancelamento da Maria, né, que é a filha desse casal dissolvido pelas diferenças até ideológicas e políticas, de costumes. Mas todo o livro parece se passar e explorar um pouco a bolha em que boa parte das pessoas, inclusive dos intelectuais progressistas, vive. E há irrupções de violências, né? Quer dizer, há uma irrupção de uma violência como se o real se impusesse a pessoas que vivem num mundo um tanto quanto protegido e idealizado, né? Eu acho que o seu livro é um pouco sobre esse zeitgeist, né? Esse espírito do tempo que existe hoje, que é de viver numa bolha, não apenas na internet, mas mesmo na realidade real e não apenas virtual, né? O inconsciente coletivo brasileiro ainda acha que o brasileiro é cordial. E uma das coisas que eu queria mostrar é que não é espantoso, totalmente espantoso, que nesse momento que a gente está vivendo tenha mais violência política, tem essas emoções radicalizadas, né? O Brasil vem vivendo uma vida de violências que a gente meio que apaga, né? Meio que cancela. E eu queria chamar a atenção para o fato de que a gente precisa olhar para nós mesmos e dizer, não, nós somos capazes disso e não é porque tem alguma coisa extra nos levando a fazer isso, né? Porque eu queria em algum momento introduzir na narrativa a ideia de que se você põe uma pistola na mão de alguém e esse alguém traz consigo ressentimentos, preconceitos, etc., a chance de que ele use a arma é grande. Essas cisões que o seu livro aborda são intercaladas
por parágrafos que são como que reflexões ou fluxos de consciência. Explica um pouco esta alternância narrativa que abrange toda a estrutura do romance. Eu tenho um narrador na terceira pessoa que não é exatamente onisciente, né? Ele narra as situações, mas, de repente, ele não consegue penetrar as razões das personagens. E aí eu resolvi usar o fluxo de consciência como uma estratégia narrativa para dar voz às personagens fora do diálogo tradicional, em que elas pudessem, de fato, como se confessar, né, dar um testemunho, e, ao mesmo tempo, permitir que ficasse claro que havia uma certa, digamos, uma certa biografia dessa radicalização dos ódios na família. Tinha antes, que eles não conseguiam ver direito, né? Quer dizer, não é gratuito, não é uma coisa que surge do nada. Eu vejo esse momento como uma metamorfose que as sociedades estão passando globalmente, né? E a metamorfose, quer dizer, a borboleta sai de uma lagarta que é mais agressiva e mais, né, e se transforma numa coisa que todas as pessoas acham bonitas, muito silenciosa, né, que tem muita leveza. Por outro lado, na discussão dos personagens, eu tento mostrar que a nossa metamorfose é diferente, um pouco diferente, porque, na verdade, se a gente vai sair no final borboleta ou um inseto asqueroso como o de Kafka, da metamorfose do Kafka, depende das nossas escolhas, não está dado, né? Paulo Mendes Campos nasceu em Belo Horizonte no mesmo mês em que acontecia a Semana de Arte Moderna de 22. Mais do que mero acaso biográfico, há justiça poética nessa coincidência de calendário. Afinal, um dos principais valores estéticos reivindicados pelos modernistas, a busca de uma dicção próxima do linguajar das ruas, encontrou sua plena realização num gênero literário particularmente rico no Brasil, a crônica. O centenário de nascimento de Paulo Mendes Campos, um dos maiores cronistas do país, é um bom pretexto para ler e reler esses textos, em geral publicados em páginas de jornal, concebidos para flagrar recortes triviais de realidade, mas que, graças ao lirismo, ao humor e ao engenho verbal, acabam sobrevivendo à efemeridade. Ao lado do capixaba Rubem Braga e dos também mineiros Fernando Sabino e Otto Lara Rezende, igualmente nascido em 1922, Paulo Mendes Campos viveu a era de ouro da crônica, essa escrita em tom menor, cuja matéria-prima são os fatos do dia a dia, a observação de acontecimentos banais ou a redução de fatos marcantes da política à sua dimensão prosaica, aos efeitos que a história produz sobre o homem comum. Se Rubem Braga foi um mestre na observação da beleza das pequenas coisas em crônicas reunidas em livros como Um Pé de Milho e A Borboleta Amarela, Sabino levou o gênero aos limites da ficção, transformando as insignificâncias do cotidiano em mote para textos repletos de humor, mas também atentos para questões sociais, anseios e frustrações geracionais, seja em antologias como O Homem Nu e A Falta que Ela Me Faz, seja num romance como O Encontro Marcado. Assim como Carlos Drummond de Andrade, outro grande cronista mineiro, Paulo Mendes Campos também foi poeta. Mas é em antologias como O Amor Acaba, O Mais Estranho dos Países e Alhos e Bugalhos
que ele atingiu sua condição de artífice da crônica, em textos de alta tensão existencial e com atenção especial para o amor e o erotismo, sem prejuízo do humor e da linguagem informal e lírica do mais brasileiro dos gêneros literários, que remonta a Machado de Assis e chega a Luiz Fernando Veríssimo. O Entre Linhas de hoje termina com trechos da entrevista que o escritor Luiz Fernando Veríssimo concedeu ao programa Letra Livre em 2008. Filho do romancista Érico Veríssimo, ele nasceu em Porto Alegre em 1936 e entre suas premiações estão o Juca Pato, o Jabuti e o Prix des Océans, do Festival de Culturas Latinas de Biarritz, na França. Veríssimo é autor de antologias de crônicas como Comédias da Vida Privada, O Analista de Bagé e A Velhinha de Taubaté. Até a semana que vem. Gostaria de perguntar sobre uma tendência que é particularmente atual, que nos e-mails as pessoas têm, é comum elas atribuírem o nome delas, aliás, o seu nome, a crônicas que elas fizeram, para que talvez a pessoa já leia diretamente por se tratar de um autor renomado. O que o senhor acha disso? Por que você acha que talvez o senhor, eles escolhem o seu nome? Eu só queria fazer uma observação. Saiu um livro da Cora Honey, chamado Caiu na Rede, que faz um levantamento de todos os textos que são falsamente atribuídos a escritores, a grandes escritores, na internet. E o Veríssimo é o campeão de textos que circulam por aí, sendo que ele não os assinou, né? Não os escreveu, melhor dizendo. Geralmente, quando Luiz é com Z, é porque é falso. Né? Você acabou de dar uma dica para quem for falsificar agora. Isso é um problema, porque a internet é uma terra de ninguém, né? Não há como controlar isso. Então, eu tive vários textos meus, supostamente meus, que circulam por aí, e que eu já tive alguns problemas. Por exemplo, tinha um texto chamado Diga Não às Drogas, que as drogas, no caso, era música sertaneja, né? Então, a crônica terminava dizendo: não confie em nenhum cantor saído de Goiânia. E é claro que eu recebi várias cartas de Goiânia me xingando, né? Mas eu era inocente, não era meu texto. Teve outro texto chamado Quase, que também andou circulando por aí, que era um texto bastante bom. Eu até recebi vários elogios. E aceitei os elogios, agradeci, né? Inclusive, uma vez eu estava no Salão do Livro em Paris e uma senhora, uma moça brasileira, se aproximou de mim e disse que tinha lançado um livro em francês, traduções de francês para escritores brasileiros. Tinha incluído o Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e tal, e um texto meu. E adivinha qual era o texto? Era o Quase, né? Em francês era Presque, ficou até com um pouco Mas você conseguiu receber direitos autorais? Não, nada. Desses textos falsos, que pelo menos alguma vantagem podia ter. Nesse caso eu tive que dizer para ela que não era meu o texto, mas não tinha o que fazer, já tinha sido publicado. Então é um problema, né? Não há o que fazer, não há como curar isso.